a gente precisa ver mais pessoas pretas ocupando lugares, todos os lugares, entendeu? Porque senão a gente não muda. Gente, nós estamos aqui com uma mulher preta maravilhosa, vocês não sabem. Cara, vocês têm que seguir ela nas redes sociais, têm que saber do rolê dela. Eu tô falando aqui de Sil Bahia, Sil de Silvana. Tudo bom, Silvana? E aí, Babu, tudo ótimo. Sou Babu e é tudo nosso, o Babu é tudo nosso, sou Babu e é tudo nosso. Sil, conta aí pra gente, você sabe que uma das coisas que eu queria aqui com o Fechado com o Paizão é apresentar o meu povo, né? Pô, você tem um trabalho tão lindo. Conta aí pra gente um pouquinho, assim, de você, do seu rolê, de onde você veio, pra onde você vai, enfim, uma breve biografia. Uma breve biografia. É muito difícil, né, em geral, a gente dizer quem somos nós, porque a gente é tanta coisa. Mas, assim, resumindo, eu sou a Sil Bahia, embora tenha esse sobrenome, eu sou carioca, nascida no centro, aqui na Lapa, do Rio de Janeiro. Eu sou, Babu, na verdade, uma mina sonhadora, entendeu? Se eu tivesse que me definir numa frase, assim, eu acho que essa frase me define melhor, uma pessoa curiosa e sonhadora. Mas eu estudei jornalismo, fiz comunicação e tinha muita vontade de trabalhar numa grande mídia naquela época, porque eu achava que esse era o rolê. Só que acabei caindo no mundo aí das organizações sociais e graças a Deus que isso aconteceu, porque foi aonde também eu consegui me formar enquanto cidadã. E aí depois cheguei nesse rolê de tecnologia, né? Você já fez parte de várias ONGs, não foi? E quais foram elas, assim? Então, eu trabalhei em algumas organizações sociais, né, antes de chegar onde eu estou hoje. Eu trabalhei no Observatório de Favelas, na Maré, trabalhei na Redes da Maré, trabalhei na Agência de Redes para a Juventude e aí cheguei no OLAB. Olha aí. E colaboro com várias organizações também, na verdade, né? Qual foi a lição que você mais achou valorosa? Cara, eu acho que talvez a ideia de humanização das pessoas. Acho que isso que, dentro dessa trajetória aí, que ainda é pequena, né? É entender o quanto que as pessoas são humanas, na verdade, né? E quando a gente está lutando aí pela questão racial, a gente está lutando por humanidade, né? Então, acho que é isso, né? Essa reivindicação por ser gente, por poder ser, por poder existir, né? Eu acho que é a grande lição, assim. Sil, você me diz o seguinte, como é que seria o Brasil sem a presença dessas organizações não governamentais? É difícil dizer, né? Porque a gente, mesmo com a presença das organizações, hoje a gente está vendo um Brasil aí que é bem longe do Brasil que eu fui criada acreditando que ia ser, né? Cresci num país que era visto como o país do futuro, e eu acho que as organizações sociais, elas têm um papel fundamental, né? Quando a gente pensa aí nessa questão de institucionalização e de luta por direitos, né? E aí, quando eu estou falando de direitos, eu estou falando de direitos de forma muito ampla, né? A gente vê agora, até no contexto da pandemia, quanto foi fundamental o papel das organizações, coletivos, ainda que não estivessem tão institucionalizados, né? Mas essa ideia de uma sociedade civil unida, né? Juntas, porque isso é poder, na verdade, também, né? E a gente viu agora essas ações humanitárias que, pô, se não fossem muito das organizações sociais que estão na base, né? Que estão nas favelas, que estão enfim, em vários espaços periféricos, a gente aí teria mais questões do que a gente já tem, né? Então, acho que o papel das organizações sociais no Brasil, assim, são fundamentais para poder organizar a sociedade civil mesmo e trazer pautas e discussões aí que, em geral, ficam debaixo do tapete. Você criou a Preta Lab, né? Me conta como é que nasceu. Como é que nasceu esse projeto e o OLAB também? Fala um pouco sobre a Preta Lab e o OLAB. Então, eu fui trabalhar, trabalhava no Observatório de Favelas, em 2014 eu tive uma experiência muito interessante que foi essa ideia de aprender a programar. Eu participei de uma oficina que se chama Rodada Hacker, que é uma oficina com uma metodologia desenhada para mulheres aprenderem a programar, e eu nunca achei que programar era uma coisa que eu podia fazer, porque, né, eu sempre me vi como uma mulher de humanas, miçangueira, eu achava que nunca que a tecnologia fosse um lugar para mim. E aí, em 2014, eu trabalhando no Observatório, a gente fez essa parceria com o OLAB tinha acabado de nascer,
E aí, no ano seguinte, eu fui trabalhar no OLAB. E o OLAB é uma organização social também, com a missão aí de trabalhar pela democratização das tecnologias. E aí, circulando um ano no OLAB, eu entrei lá para fazer comunicação, né? Eu me formei em jornalismo, eu tinha trabalhado em alguns projetos independentes, que é o filme Cabela, da minha amiga Yasmin Tainá. Adoro. Lançou o Afroflix também no ano seguinte, que é uma plataforma de distribuição, né, de divulgação de filmes que tenham pelo menos uma pessoa negra como realizadora. E aí, no ano seguinte, fui trabalhar no OLAB como comunicação, relações públicas, e fui percebendo uma coisa que estava muito na cara e que as pessoas ou não falavam, ou, enfim, não estavam muito dispostas a discutir, que era a ausência da presença negra nos espaços de tecnologia e de inovação. Aí, um ano depois, eu comecei a pensar, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para dialogar sobre tecnologia com mulheres que parecem comigo, que vieram do mesmo lugar que eu, e eu já via que essa discussão muito forte entre gênero e tecnologia já acontecia. Mas me incomodava muito essa pauta, né, que não é uma pauta, na verdade, né, a questão de gênero não vir acompanhada da questão de raça. Eu não olho para nada, nem para o cinema, nem para a literatura, tecnologia, comunicação, nada no mundo sem fazer o teste do pescoço, né? E eu ficava incomodada, porque eu falava, peraí, a gente vai esperar primeiro as mulheres brancas se inserirem, para depois as mulheres negras se inserirem? Por que a gente não pode entrar de bonde, né? Por que a gente não pode chegar junto, né? E aí foi quando veio essa ideia de fazer um projeto, uma iniciativa, né, que estimulasse as mulheres negras nesses universos, né, que é o da tecnologia e da inovação. E aí surgiu a Preta Lab, que ninguém sabe o que é, na verdade, porque as pessoas sempre perguntam, mas afinal de contas, o que é a Preta Lab? Na verdade, a Preta Lab, Babu, é um projeto causa, né? Assim, mais intimamente eu posso até dizer, é um projeto sonho, né? Mas da porta para fora ele é um projeto causa, que trabalha pela causa de incluir, né, mulheres negras na discussão da tecnologia e da inovação, né? E aí a gente vai encontrando várias coisas e por isso a gente faz várias ações. Enfim, por ser um projeto causa, é um guarda-chuva isso. Então a gente vai fazendo, a gente tem muitas ações hoje dentro do Preta Lab, mas a gente nasceu com 2 ações primeiramente, né? Que foi uma de mapear quem são as mulheres negras que se veem como parte da tecnologia no Brasil hoje, porque esses dados oficiais não existem até hoje. Né? A gente tem dado de gênero e tem dado de raça, mas a gente não tem dado que interseccionalize essas duas marcações sociais, né? E também a gente fez uma série de vídeos aí para inspirar as futuras gerações, que essa é a parte que eu mais gosto, porque parece que é meio poliana, meio bobo, mas eu acho que a gente precisa muito gerar novas imagens, né, e novas formas de ser negro nesse país. E isso está totalmente dentro da subjetividade. Então, é muito importante que a gente possa ter outras referências positivas sobre ser negro. Vem cá, como que você lida com os haters e o discurso de ódio na internet? Cara, eu vou te dizer que eu, em si, não sou uma pessoa que tô tão em evidência, assim, né? Eu não sou famosa, assim, as pessoas não me atacam muito nas redes, até porque eu não me acho uma pessoa ativaça das redes, assim. Mas a gente vê aí que as mulheres negras, e isso tem dados em pesquisas, que tem no guarda-chuva aí dos discursos de ódio, nós temos 81, nós em geral somos as mais atacadas e as mais vulneráveis, né, nesse campo. E aí essa vulnerabilidade se justifica por várias questões, né? Primeiro, talvez por uma falta de acesso, segundo, por uma falta de informação também, por não estar tão dentro dessas discussões, mas tem uma pesquisa que diz que as mulheres negras representam 81% das vítimas de ataque de discurso de ódio aí nas redes, né? É muito louco isso, né? É muito louco. Mas eu acho, Babu, só fazendo um parênteses, que isso, na verdade, é reflexo da sociedade, né? O mundo offline, ele reflete no mundo online. O que é racismo algorítmico de uma forma geral? Algorítmico, bom, boa pergunta. Racismo algoritmo é a forma, né, como Primeiro vamos falar o que é algoritmo. Algoritmos são essas sequências finitas de comandos para as máquinas, né? E isso poderia ser traduzido de uma forma mais popular, como se fosse algo como uma receita, né? Um comando, os comandos que a máquina recebe. Só que esses comandos, eles consultam bancos de dados, né? Bancos de dados que já têm os dados ali, que já estão separados, enfim. E o racismo algorítmico é quando a gente percebe que o racismo que a gente
sofre offline, ele está presente também nas tecnologias, né? Então, caso de não reconhecimento da pele negra, enfim, tem vários casos emblemáticos aí, mas de uma forma geral, o racismo algorítmico é uma reprodução do racismo que a gente vive offline, né? Tipo, sendo bem genérica, assim, também. E como que essas plataformas podem mudar isso, assim, Google, Facebook, eles deveriam, o que eles podem fazer para diminuir o impacto do racismo algoritmo? Cara, essa é a pergunta, é a resposta de $1 milhão, né, na verdade, porque eu acho que não existe uma ação pontual que resolva isso. A gente está vivendo hoje uma sociedade que é pautada o tempo inteiro por tecnologias, né? Todos os nossos gostos, tudo é muito mediado pela tecnologia. E agora eu acho que nesse momento de isolamento e pandemia, a gente consegue até entender um pouco mais o quanto que isso tem força e o quanto que a gente meio que depende, né, disso. Acho que talvez um dos caminhos, né, e é pelo qual a gente trabalha ali no Olab, no Preta Lab, é de trabalhar essa ideia de diversidade na produção de tecnologia. Porque todas as tecnologias, todas não, mas a maioria das tecnologias que a gente usa hoje são criadas por homens brancos, ricos, em geral heterossexuais, ou que performam, né, a heterossexualidade, e são todos do hemisfério norte. Como que a gente pensa assim, né, um padrão de gente que produz tecnologia que o mundo inteiro, né, consome, sem respeitar as diferenças e a pluralidade que tem no mundo, né? Então, eu acho que um dos caminhos é ter mais gente preta produzindo tecnologia, ter mais mulheres produzindo tecnologia, mais pessoas trans, ter mais pessoas trans produzindo tecnologias. Porque, na verdade, eu sempre falo isso, que assim como ninguém vai voltar para o armário, a gente também não vai voltar para o analógico, né? O digital, ele é uma realidade. Então, como que a gente vai lidar com isso? Você já entrou na próxima pergunta, né, que eu ia perguntar, quando é que você percebeu que esse racismo na tecnologia, né, por essa questão, por ser feito por pessoas brancas, por homens brancos, héteros. Exato, é porque, na verdade, eu me formei em jornalismo, mas eu sempre, como eu disse, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu sempre tive curiosidade de saber o que tinha atrás da tela do computador que a gente está vendo, né? E aí eu entendi uma coisa, que é a não neutralidade da tecnologia, né? E as tecnologias também não são apolíticas, né? Tecnologia, ela carrega a visão de mundo de quem cria quem cria ela, a bagagem. Então, se um cara negro vai criar uma aplicação e um cara branco vai criar uma aplicação, isso tem diferença, né? Tem vários trabalhos que eu acho que são super referências, que são pessoas que, inclusive, eu acho que você tem que conversar. O Hugo Lima, por exemplo, tem um trabalho incrível chamado Afroengenharia. Enfim, essa ideia de não neutralidade da tecnologia me fez perceber o quanto que também a tecnologia é poderosa, porque a gente não usa uma tecnologia pensando, e quem criou essa tecnologia? Ou, nossa, essa tecnologia não é neutra. Na verdade, as tecnologias não foram criadas para serem questionadas nesse lugar, né? Só que quando a gente vê o impacto, né, que isso tem em escala, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, um dado aí da Rede de Observatório de Seguranças do ano passado diz que mais de 90% das prisões feitas por reconhecimento facial foram de pessoas negras, né? Então, isso tem um impacto muito grande na sociedade, porque a gente está construindo um futuro pautado em dados de um passado, né, que é escravocrata, que é colonial. Então, como é que a gente vai pautar um futuro, construir um futuro que caiba a mais pessoas usando esses dados do passado e esses indicadores do passado, que são indicadores de desigualdade? Então, é um buraco muito grande, na verdade, né? Tô rindo de nervoso, porque é uma coisa aí que a gente precisa, de fato, começar a olhar com mais atenção. Não, você tá respondendo duas perguntas de uma vez, falando sobre esse impacto. Não, eu acho interessante. Não, como esse é um pensamento, acho que entre nós é um pensamento tanto quanto óbvio, né? Porque é óbvio, tem perguntas aqui até que eu pulo. Eu falei, lógico, gente, que isso vai prejudicar. Qual o impacto disso? É esse o impacto. Né? Esse é o impacto, né? Você está sempre se enquadrando num sistema que só interessa a essa classe dominante. Né? Não, e esses dados são os dados que dizem assim, quem é suspeito e quem não é. Né? Quem é que tem direito a crédito e quem não tem. Né? E quando isso vai ali para um sistema de inteligência artificial, isso é reproduzido também. Né? Nessa pandemia, eu estou muito numa vibe de pensar assim,
como que a gente devolve a humanidade para as tecnologias, né, de alguma forma? Porque como tudo ficou muito automatizado, a gente está cheio de ferramenta, é computador, é celular, não sei o quê, a gente tende a achar que isso aqui é uma coisa à máquina, né? Mas não é a máquina. Tem alguém que pensou a máquina. O seu celular, por exemplo, ele é retangular, mas ele podia ser redondo. Tecnologia é feito de frutos, é fruto de escolha humana. Entendeu? Então é disso que a gente tem que lembrar também, né? Que não é uma coisa assim etérea que veio não sei da onde, que de repente, ai, ponto, tá aqui. Não, alguém escolheu, alguém programou, alguém determinou que aquilo fosse daquele jeito, né? E é claro que a gente não consegue nem sempre abarcar todos os olhares, mas a gente precisa começar a trabalhar para que essa bolha se abra, né? Eu acho que isso é que é fundamental, porque a gente também não sabe muito mensurar o impacto disso. Né? Daqui a 20 anos a gente vai saber mais. Ô Sil, você pensa em política? Institucional, não. Eu faço política sempre, né? Mas não essa política aí. Cara, porque eu voto em você fácil, Sil. Eu não tenho coragem nem estômago. Você é muito articulada, cara. É muito louco, parece que é tudo muito fácil, no sentido de resolução, de luta. Eu tô encantado com você. Mas não é isso, não. É porque eu tô falando isso, Babu, há uns 6 anos já. Então, assim, uns 6 anos que eu tô olhando para isso. Você já faz política? Eu faço política, faço muita política, na verdade, mas a política que eu faço é uma política mais de base, né? E eu acredito muito nisso, eu gosto, e cada vez mais eu quero trabalhar nos bastidores das coisas, porque eu acho que tem que vir novos protagonistas, entendeu? Não pode ser sempre a Sil falando de tecnologia, mulheres e raça. Tem que vir outros, e acho que é por isso que eu tô aqui também, essa geração ponte, geração de quem tem 30 e poucos anos, como eu, assim, né? A gente começa a ver que a gente vai ficar velho. A gente não tá velho, mas a gente começa a ver que vai ficar. Exatamente. Eu sempre falo isso, que a gente tá num entre-lugar, né? A gente não é a galera dinossauro mais velha, e também a gente não é a geração tombamento, sacou? A gente a gente tá num outro lugar. Tem alguma frase que você sempre repete quando conversa com alguma mulher? Cara, que eu sempre repito, são tantas. Eu sou a rainha das metáforas, eu adoro metáforas, tipo... Diga algumas pra gente. Eu gosto muito dessa ideia, por exemplo, de... que a gente fala muito, quebra um galho, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que parar de quebrar galho e plantar mais sementes, por exemplo, né? Eu acho que essa ideia é muito mais legal, porque a semente é uma coisinha desse tamanho, mas que vira uma árvore. Né? E é muito potente as sementes, eu acho que é uma coisa bem interessante, assim. E acho que também tem uma frase que é muito difícil da gente se enxergar em lugares que a gente não vê ninguém parecido com a gente, né? E é por isso que eu fui disputar esse campo da tecnologia, porque acho que tecnologia é poder, é política, pauta aí o nosso futuro, e eu quero ver mulheres negras pautando o futuro também, entendeu? Pautando os futuros, né? Porque a gente também tem que tomar cuidado com esse perigo aí da história única e achar que existe um futuro só para todo mundo. Na verdade, existem futuros, né? E eu gosto muito dessa ideia de pensar o plural, porque não é porque a gente é negro, preto, que a gente é tudo igual, né? Eu também reivindico o meu direito à minha individualidade, à minha singularidade, mas a gente é irmão e a gente vai caminhar junto, né? Então, essa ideia de a gente precisa ver mais pessoas pretas ocupando lugares, todos os lugares, entendeu? Porque senão a gente não muda. Apoiada. Minhas pretinhas aqui que ostentam essa questão também. Estão certas. Nascendo num momento bom também para isso, né? Não, tenho 2 pretinhas aqui que vai dar o que falar, bicho. Vem cá, Sil, o que a Sil de hoje diria para a Sil de 10 anos atrás? Cara, diria para a Sil de 10 anos atrás, acredite mais em você. Né? Eu acho que a gente é muito impactado pelo racismo e por uma baixa de autoestima. Para você ver, eu demorei 30 anos para botar uma ideia minha, de verdade, que nasceu aqui de dentro, assim, sabe, no mundo. Porque eu me sentia muito insegura, eu achava que as pessoas que isso não ia fazer sentido, que, ai meu Deus, as pessoas vão rir. Olha que eu tô querendo falar de tecnologia e mulher negra. São tantas as mazelas das mulheres negras. Eu achava que, inclusive, as mulheres negras iam me rechaçar. Mas foram as mulheres negras que falaram, isso faz super sentido, cara. Para com isso. Pode falar de mulher negra e tecnologia, assim. Isso eu tô falando de 3, 4 anos atrás, quando a gente lançou a Preta Lab, né? E hoje isso faz muito sentido. Então, assim, cara, que bom poder ver que isso faz de fato sentido. E para essa Sil,
de 10 anos atrás, eu diria, cara, seja mais segura, sabe? Tenha mais coragem. Eu acho que eu, durante muito tempo, fiquei muito tímida, assim, sabe? Mas eu sei que isso também tem a ver com uma questão estrutural, que é o racismo, né? Que é o machismo, e é isso, eu sou uma mulher negra no Brasil. E vem cá, o que a Sil de hoje diria para minhas filhas no futuro? Cara, eu diria para elas nunca deixarem de sonhar. Eu digo para elas, não deixem de sonhar. Porque pode parecer bobeira, mas essa ideia do sonho é o que me trouxe até aqui, sabe, Babu? A minha mãe, a minha avó, a minha tataravó, todo mundo empregada doméstica e todo mundo, assim, ninguém pôde estudar, né? Eu sou a primeira da minha família a ir para a faculdade e isso não é uma coisa da Sil, né? A Sil faz parte de uma geração de pessoas que puderam ter acesso ao ensino superior. Mas isso tem muito a ver com a minha capacidade de sonhar, porque eu sempre sonhei em ser muitas coisas, né? Eu queria cantar, eu queria dançar, eu queria ser dentista, eu quis ser tanta coisa na minha vida, e eu acho que minha mãe e meu pai, eles sempre me deixaram sonhar também, então isso é legal, assim, então acho que sonhem. Até o que parece impossível, né? Um dia, sei lá, pode ser possível. Eu sou uma ativista dos sonhos, Babu, tipo, eu tô cada vez mais me vendo nesse lugar, porque eu acho que é isso, mano. É uma possibilidade de você co-criar futuro, sabe? Eu quero criar um futuro melhor para mim. Eu quero um futuro que caibam mais pessoas. Um futuro onde a gente seja visto, de fato, como gente, né, cara? Por isso que eu falei tanto dessa ideia de reivindicar a humanidade mesmo, né? Eu sou gente. Eu vacilo, eu acerto. Às vezes eu vacilo, às vezes eu acerto. Sil, tem uma coisa que eu mais gostei depois que eu saí lá do Big Brother, foi o fato de eu querer me engajar mais e começar a pesquisar e encontrar pessoas do meu rolê. E aí, na minha pesquisa, eu encontro você. E aí, começo a estudar um pouco mais sobre você. Lá no meu canal do Instagram, aqui, eu sempre tento divulgar o trabalho da nossa galera. E como eu tô feliz. Porque quando a gente começa a falar sobre racismo e tudo mais, apesar de não acreditar que eu seja racista, como é que eu melhoro, como é que eu ajudo ainda mais esse rolê da gente, do antirracista? É pesquisando, a gente se conhecendo. É um prazer extremo conhecer você e seu trabalho. Nossa, Babu, eu é que fico muito agradecida e fico muito feliz de ouvir que você tá nessa missão, né, de cada vez mais ampliar espaço, de falar de trabalho de pessoas que estão fazendo a diferença e que muitas vezes não estão no holofote. Porque, cara, é isso que a gente pode fazer, né? Como eu disse, a gente é geração ponte, né? Nesse momento a gente é geração ponte. Eu acho que a gente tá aqui para isso também, né? Para abrir porta, para criar ponte. Eu tô cansada de muro, mano. Eu quero dialogar, eu quero criar ponte com as pessoas. Eu tô realmente a fim de estar do lado de quem quer construir. Então, assim, conte comigo sempre. Eu fico muito emocionada. Eu tava aqui toda me tremendo antes dessa entrevista, porque geral teu fã, né? Minha família, meus amigos, Babu. Enfim, eu acho que você fez, tipo, sei lá, você cumpriu um papel muito bom. Mas é isso, o conhecimento, ele não é algo estático, né, Babu? A gente não aprende uma parada e fica ali. É que nem empoderamento, empoderei, nunca mais vou desempoderar. Não, mano, isso é movimento. Então a gente tem que estar sempre procurando, buscando. Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que é o vento mesmo que move aí. Eu acabei de ter um sonho agora. Eu acabei de ter um sonho. Assim que essa pandemia acabar, de fazer um churrasco com você e com essa galera do rolê aqui, principalmente os carioca, sabe? Juntar a galera aqui no meu quintal e a gente fazer um bem bolado, cara. Sair desse churrasco, ideias maravilhosas. Não vejo eu quero também ter nesse churrasco a oportunidade de cantar com você. Opa, vai! A cantoria não vai faltar. Com certeza não vai faltar cantoria. Com certeza. Poxa, muito obrigada mesmo, viu? Obrigado você, Sil. Obrigado por existir. Obrigada, brigadão. Valeu. Gente, a gente falou agora aqui com a Sil, uma pessoa maravilhosa. Sigam ela e sigam o Paizão. E aqui eu fecho o fechado do Paizão. Sou Babu e é tudo nosso. O Babu é tudo nosso. Me respeite.